Então, boa noite a todos. Mais uma vez temos o privilégio de estar aqui para poder falar um pouco da palavra de Deus. Acabamos de cantar, eu acho que é um dos hinos mais bonitos que existe no nosso cenário. Mais bonito. E o refrão dele fala: Bíblia gloriosa, Bíblia bendita, livro divino, palavra de Deus. Livro divino. Há um mês atrás, mais ou menos, no Esforço Cristão, quem esteve falando aqui foi o nosso irmão Vitor, e ele falou sobre o Salmo número 1. E aquilo me chamou muita atenção. Eu nunca tinha pensado o Salmo daquela forma, né? E no final de semana agora, o nosso irmão Fábio de Porciúncula também falou sobre o Salmo número 1. E eu comecei a meditar nesse Salmo. Eu falei assim, poxa, a gente tem um manancial de água viva nas nossas vidas. O que nós estamos fazendo com ele? Nós estamos valorizando a palavra de Deus? O nosso irmão Vitor falou que onde fica lá em Minas, né? Tinha quase... tinham 200 pessoas mais ou menos. Aí na hora da reunião, mais ou menos, tem umas 15 de oração, né? E aqui também não é diferente. A passar com o tempo pouco, nas reuniões, principalmente domingo, esses bancos, acho que não tinha nem lugar para sentar direito. Tudo cheio, né? E hoje, nas reuniões, poucos irmãos vêm, né? E o que tem sentido efeito essa palavra, então, em nós? Quando o salmista, lá no Salmo 1, fala do Salmo 1, os 3 primeiros versículos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto nas estações próprias, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ele está falando para quem isso aí, o salmista? Para quem está falando isso? Para o ímpio, não. Ele está falando para nós. Mas, quando ele falou assim, o soldade, muitas pessoas aqui têm terrenos grandes, né? Para plantação, para cuidar de vaca, será? E eu sei que muitas pessoas falam, se não tiver água no terreno, o terreno não vale nada, praticamente. Não tem valor nenhum. Ele pode ser o melhor terreno, mas se não tiver água, não vale nada. É um deserto. Não vai dar fruto, não vai dar nada. Como é que você vai molhar as plantas? Como é que você vai dar água ao gado? A gente vê isso no Nordeste. Aí, quando tem aquelas secas, os gados morrendo, e as terras lá tudo abandonadas, e ninguém quer mais aquela terra. Mas aqui, quando ele fala, no versículo 3, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, ao qual dará o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Quando nós estamos arraizados, de acordo com a vontade de Deus, valorizando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, botando ela em primeiro lugar, as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, a vontade do Senhor, como seria diferente? Eu fico imaginando, há 100 anos atrás, mais ou menos, 80, vemos em fotos os templos todos repletos, lotados de irmãos, tanto a Assembleia, a Presbiteriana, Casa de Oração, tem fotos aqui repletas. O nosso irmão Jabermar posta muita foto no grupo, Casa de Orações repleta no passado, e hoje estão reduzidas a quase nada. A palavra de Deus mudou? Não muda. O que está mudando então? Nós mesmos. Eu me peguei, eu estava fazendo um questionamento a mim mesmo essa semana. Eu leio um capítulo do Novo Testamento e um capítulo do Velho Testamento.
Eu perguntei para mim mesmo, eu estou lendo para saborear, para meditar na palavra de Deus, ou estou lendo por obrigação? Como muitos irmãos assim, eu li a Bíblia durante um ano. Será que eu estou lendo e meditando o que ela quer falar para mim? Será que eu estou saboreando ela? Ou estou lendo por obrigação? Ou estou vindo a reuniões por obrigação? Ou estou participando da ceia do Senhor por obrigação? Como um religioso? Ele fala que nós vamos ser uma árvore frutífera. E quando nós não somos uma árvore frutífera, é por quê? Nós não temos mais raiz. Com qualquer vento que dá, nós vamos cair. Quando o irmão que escreveu esse 354, foi fantástico a colocação dele. Bíblia gloriária, palavra divina, santa. Santa. Mas qual o valor que nós estamos dando a essa palavra? Vamos ver, nós temos 24 horas o dia. Qual o tempo que nós temos dado para o Senhor? Qual o tempo que nós temos dado? Hoje está falando muito da vida secular, né? Da vida secular. Parece que eu aprendi a não usar muito esse nome como cristão, porque esse nome não se adequa à nossa vida como cristão. Porque a nossa vida, quando nós se convertemos, era de quem? De Cristo. Todos ela, todo o tempo, todos os 24 horas de Cristo? Deveria ser. Então a vida secular não existe para o cristão. Isso pode pegar uma borracha e apagar. As 24 horas são de quem? Do Senhor. E o que estamos dando para o Senhor? A migalha da migalha. A migalha da migalha. Exatamente. E isso tem visto que isso vai ter uma consequência, como o nosso irmão Joel tem, nesses 2 estudos que ele trouxe, falando de 2 Timóteo capítulo 3, no final dos tempos, o amor de mundo se esfriarão. Hoje, quando fala de cristão, não vemos uma mudança na pessoa, não vemos um crescimento espiritual, não vemos um desenvolvimento espiritual. Geralmente, quando a pessoa se converte, ele quer se parecer com quem? Com o nosso Senhor. Isso seria a meta de alcançar nosso Senhor. Hoje não está sendo assim. Hoje nós não sabemos quem é o cristão, quem é cristão ou quem não é cristão, porque está tudo misturado. Hoje não fazemos mais diferença junto à nossa família, nossos vizinhos. Assim que eu me converti, foi um irmão, ele trabalhava na prefeitura, e ele falou, no estudo lá, falou uma coisa bem interessante, bem forte, falou que ele não era convertido ainda, ele trabalhava na parte de chefia da prefeitura, e quando tinha que tomar uma decisão importante, eles chamam o Bíblia. O cristão que tinha lá, o único cristão que tinha no meio, ele mandava chamar o Bíblia. Ele falou que era o único confiável, o único que mostrava a diferença. E hoje nós não estamos mostrando diferença porque nós nem sabemos o que Cristo quer para a nossa vida. Não tem um desenvolvimento espiritual, não tem uma santificação, não tem um crescimento. Tem uma religião hoje, mais uma religião, a estagnação, onde os pecados têm florado diariamente nas nossas vidas. Quando a pessoa fala que você é um cristão, pergunta logo se você pensa logo, é 71, é mentiroso, é ladrão, é isso, aquilo, outro mais. Aonde na palavra de Deus mostra vários irmãos do passado e irmãos também do presente fazendo a diferença. Vemos no tempo de José lá, quando ele foi escravo,
foi vendido para os seus irmãos, por Egito. Potifar viu o que em José? Viu Deus na vida de José. Quando a mulher se ofereceu para José, o que José falou? O que José falou para a mulher? Vamos lá então. Gênesis capítulo 39. Pecaria eu contra o Senhor? Exatamente. Pecaria eu contra o Senhor? E José lá não tinha uma Bíblia. Nós estamos arraigados em quê? Nós estamos plantados aonde? E Salmo 119, versículo 1, 2, 3. Bem-aventurados que trilham o caminho reto e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Não praticam iniquidade. O Guilherme falou uma coisa agora. Várias coisas nos tiram desse foco do Senhor. É o celular, é televisão, é jogo, é isso, é aquilo. E o nosso tempo está cada vez mais reduzido para o Senhor. Mais reduzido para o Senhor. Cada vez mais o nosso tempo é para o mundo e 0,001 para o Senhor. E isso tem feito uma grande diferença. Porque nossas vidas estão sendo minguadas. Estão sendo como uma água que vai para o ralo. Parece que nós não temos mais força para viver nesse mundo. Não temos mais alegria. Quando o soldado ligou para mim, foi essa semana? Foi essa semana, foi essa. Quando nós fomos lá, sobre a coral, né, pregar, como foi gostoso estar lá pregando, através das músicas e através da palavra. Como foi edificante. Eu falei, por que nós guardamos a palavra do Senhor conosco? Guardamos as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Quantas pessoas ouviram lá a palavra do Senhor? Será de repente o fruto vai dar? Não podemos ficar guardando aquilo que o Senhor nos deu. Nós temos que usar para fora. Para fora. As pessoas têm que ver o que Deus tem feito na nossa vida. E para ele ver, a nossa vida tem que ter uma vida a favor do Senhor. Ele dá duas ordens ao Senhor. Orar e meditar na palavra do Senhor. Não existe cristão que vai sobressair sobre esse mundo se não orar e não meditar na palavra do Senhor. É uma tristeza quando a pessoa fala, não, hoje não tenho tempo para orar. Não tive tempo para meditar no Senhor, na palavra dele. Hoje vemos os cultos nos lares que existiam, não existe mais, acabou tudo. Não temos tempo para nossos filhos. Deixa por aí, de repente ele se converte um dia, ou minha esposa se converte. Não temos mais tempo, nada. O tempo que nós perdemos diariamente é incrível. E esse tempo não vai voltar mais. E a consequência é aquilo que o nosso irmão João falou. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. Temos realmente prazer no Senhor? O salmista fala, me alegrei quando fala, vamos à casa do Senhor. Tem um fato, essa irmã veio aqui, 3 irmãs, mas uma me chamou muita atenção, lá de São Carlos, ela, como vários irmãos que a gente podia mencionar aqui, mas essa senhora me chamou muita atenção. Ela já fez 91 anos, Dona Glória. Quando eu comecei a frequentar São Carlos,
ela que puxava assim. Lá tem um horário de oração de manhã antes de começar a escola dominical. E ela é uma das primeiras a chegar, ela e a dona Conceição. E a escola dominical começava às 9h30. 9h10, ela ia andando, puxando, chamando o pessoal para orar antes de começar a escola dominical. Que disposição. Os anos que eu estava ali, eu nunca vi ela perdendo uma ceia do Senhor, reunião de oração à noite, estudo às quinta-feira. Eu falei, puxa vida, uma disposição de servir o Senhor. Eu estou falando, soltando um exemplo, tem vários exemplos que a gente podia falar aqui, mas estou dando só um exemplo. Às vezes criamos dificuldade. Caiu uma chuvinha, não vou na reunião. Estou com sede, não vou poder ir na reunião. E o que você tem para oferecer ao Senhor? E vemos nisso a nossa diferença hoje, como vemos no passado. Olha só que Marcos fala no capítulo 6 sobre João Batista. Marcos capítulo 6, de 14 a 20. Herodes falando de João Batista. Vamos ver agora, se fosse nós que estivéssemos ali, como Herodes ia falar de nós. E ouviu isso, o rei Herodes. Porque o nome de Jesus se tornava notório. E disse, João, que batizava, ressuscitou dos mortos, por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias. E diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. E Herodes, porém, ouvindo isso, disse, este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Olha só a colocação de Herodes para João Batista. Porque Herodes temia João, sabendo que ele era um varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas atendendo de toda boa vontade. O ouvia. Salmo 1 de novo. Versículo 3. Fala assim, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria. João, podia falar isso de João. Ele mostrava o que Cristo fez na vida dele. Ele vivia uma coisa, não era uma hipocrisia. Hoje, quando falamos como é que a gente pode falar? A controvérsia desqualificando a palavra de Deus. Hoje, quando ali, João estava falando ali para Herodes, né? Não é lícito casar com a mulher do seu irmão. Hoje, se pregar hoje, em muitos lugares, você acha que sai algemado, as pessoas te jogam pedra. Hoje você não pode falar mais isso. Eu não estou falando no mundo, não, estou falando como cristão. Hoje, se você falar de julgo desigual, você é criticado. Hoje, se você falar certos assuntos, a palavra de Deus está antiquada. Tem que reescrever ela toda de novo. Porque por tempos atuais, ela não serve mais. Hoje, quando fala de véu, é uma abominação. Abominação. Eu vou falar até uma coisa aqui. Eu às vezes reparo umas coisas. É engraçado que tem irmãs, não é só aqui não, isso em vários lugares, que sai às vezes daqui, às vezes casou, ou se mudou de cidade, né?
e vai embora, né? Mas quando vem nas reuniões, de novo, elas não usam mais o véu. Mas aprendeu o quê, então, aqui, da palavra de Deus? Hoje os trajes, falamos muito dos homens, mas os trajes hoje das irmãs, quando saem, é totalmente diferente quando voltam. Eu não estou falando que o traje muda a pessoa, mas é atitude. Hoje o evangelho vem como quer, fica como quer, aquilo que você aprendeu não vale mais nada. Não vale mais nada. Ah, hoje nós podemos ter relações sexuais antes do casamento? Ué, pode fazer. Aonde a palavra do Senhor condena isso? Categoricamente. Aonde vemos esses homens mostrando a diferença da José não querendo se deitar com uma mulher casada. Estava se guardando. Hoje, quem está se guardando para sua esposa ou seu esposo? E essas mesmas pessoas estão indo aí pregar o evangelho. Quando a Bíblia fala, ser-me santo, porque eu sou santo, o Senhor não vai descer onde ele está. Nós que temos que subir. Nós que temos que subir. Tentar se igualar. A palavra é uma só. Desde o tempo que foi escrita até hoje. Aquilo que veio depois é do inimigo. É da nossa vontade, do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa vaidade. Ah, a Buarque de Nazaré é uma igreja quadrada. A igreja fulana foi a igreja quadrada porque está guardando a palavra de Deus. Está guardando a palavra de Deus. A liderança da Buarque é antiguada. Porque nós estamos valorizando a palavra de Deus. E nós só vamos dar frutos, como aqui fala aqui, da árvore plantada. Árvore plantada, quando estiver de acordo com a vontade de Deus. Não é de acordo com o Jorge, ou o Vantuí, ou o soldado, é de acordo com a vontade de Deus. Não importa se não tem pouca gente. Importa que se mantemos fiéis ao Senhor, o que está escrito na palavra do Senhor. Não importa o que a minha esposa vai falar, o que o meu vizinho vai falar, importa o que o Senhor vai pensar de mim. Será que eu estou aprovado para dar continuidade à obra do Senhor? Fala. Você falou aí que muitos dizem que a igreja aqui é quadrada. Não. A minha não. A minha também lá, Batista lá de São Gonçalo, também é chamada de quadrada, porque por causa de ser muito conservadora, igual aqui. Exato. Isso que eu queria dizer. Você falou aí, eu lembrei que também a minha de São Gonçalo também foi levada nome de quadrada também. Mas é assim mesmo, eu dou exemplo, porque hoje as pessoas não querem mais se reunir. Ah, não, vamos ali, outro lá, porque ali fala aquilo que eu quero escutar. Não é aquilo que a palavra de Deus quer falar para nós. Não é aquilo, não. Quando a vida desses irmãos, a gente aprende muito. Mas de quem nós estamos aprendendo? Dessas vozes que estão se levantando aí, e nós temos ouvido coisas maravilhosas. Amei, amei, amei. E a palavra não está sendo pregada. Eu falo, quando eu me converti, tem 23 anos, a primeira coisa que a liderança falou, Jorge, como para mim, como para as pessoas que tinham se convertido, valoriza a palavra. Medite na palavra. Tenha o seu tempo de oração. Não falte a reuniões. Só falte se não tiver como você vir. Isso foi há 23 anos. Os irmãos valorizar. Estuda a palavra. Se tiver alguma dúvida, você vai lá, pergunta a um irmão que tem mais experiência. Tira as dúvidas, mas valoriza. Não falte a reuniões. Só falte se não puder vir. E hoje, esse manancial que é comemorado mais um ano da Bíblia, hoje nem lembramos mais disso.
Não valorizamos mais isso. Em João capítulo 15, de 1 a 10, vou pedir até o Guilherme para ler um pouco para mim, que a garganta está meio... 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Okay. Obrigado, Guilherme. Vou só repetir aqui 3 versículos. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim? Quem está em quem? No Senhor. Eu posso ser filho dele, mas posso estar nele? Depende se eu estiver fazendo a vontade dele. Mas se não tiver, eu sou um filho o quê? Rebelde. Eu nele. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se nós tivermos o quê? Alicerçado na palavra de Deus. Não é que o João está falando, não é que o Joaquim está falando, não, ou o outro não. É o que a palavra de Deus está falando. Os bereanos falavam para ele e diziam lá, ó, está certo? Ah, não está certo não. Tem que estar certo, tem que estar aqui, ó. Se alguém não tiver em mim, será lançado fora com a vara, secará, os que colhem lançam no fogo e ardem. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Se você estiver no Senhor. Estamos no Senhor. Confiamos nele. As nossas decisões diariamente é confiando no Senhor, é de acordo com a vontade do Senhor. É de acordo com o que ele deixou para nós. Quer falar, Zé? Nos dá uma lição muito importante. Quando você falou aí daquela irmã lá de São Carlos, tinha aquele hábito de vir reunir. Nós também no passado tínhamos, antes da escola dominical, uma reunião de oração. Mas não é isso. O Salmo 92 nos traz uma lição muito importante sobre o cedro. As nossas raízes, elas precisam estar bem profundas para nós suportarmos as demandas, as batalhas que nós temos tido nesse mundo. E o cedro, a raiz vai aprofundando. Se encontra bem profundo uma pedra, ele não para de crescer. A raiz não para de aprofundar em busca d'água. Ela abraça aquela pedra e permanece até achar aquela água fresca. Assim deveria ser
a nossa postura, as nossas raízes bem aprofundadas, para que nós possamos enfrentar as batalhas desse mundo, que a cada dia, como você estava falando, sobre o modernismo, sobre as dificuldades, sobre os desânimos. Então, as nossas raízes precisam estar muito aprofundadas, voltadas para a palavra de Deus, para nós termos condições de enfrentar essa jornada até o grande dia. Salmo 92. Exatamente. Porque se nós não tivermos alicerçado, se as nossas raízes não estiver profunda, vamos cair. E para a raiz ela desenvolver, qual é o ingrediente que precisa mais? De água. A gente vê diariamente, em Itaperuna aqui é muito quente, né? Quando fica um período muito quente, quando vem a chuva, repara as plantas como é que fica. As árvores. Começa a ficar verdinha, bonitas. Mas quando está a seca mesmo, ficam queimadas. Não produz nada, não produz nada. E a igreja hoje em si está assim, está seca. Porque não tem nada a oferecer. Pode ler. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. E tem mais, na velhice ainda darão seus frutos, serão viçosos e florescentes. Mas tem um objetivo, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Olha que coisa linda. Engraçado que nós lemos esses versículos e praticamente não valorizamos. Há um tipo que valorizar. E vemos nesses homens do passado, como vemos hoje também muitos homens no passado, homens e irmãs no presente, fazendo diferença. Mas essa diferença está sendo o quê? Sufocada. Está sendo sufocada. Muito feliz quando ouvi aquela notícia, sem ninguém saber, aquela notícia do nosso irmão Isaac, lá em, acho que Calheiros, né? Calheiros. Aquela notícia maravilhosa. Olha, aquele irmão falou desta maneira. Ele não sabia que ia ter aquele... alguém estava ali vigiando, estava olhando, estava ouvindo. Que testemunho, mesmo nesses dias difíceis, a gente ainda encontra pessoas sinceras na presença de Deus. Por que isso? Porque não é um julgamento. Porque aonde ela se reúne, a palavra não está sendo valorizada. Não está sendo explicada como tem que ser explicada. Não está sendo botada em prática. Hoje é uma coisa, uma organização, é aquilo que eu quero escutar. Se você falar o contrário disso, eu pego meu boné e vou embora. Pode? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com o que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você ser sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Isso aí são orientações que Paulo diz que aconteceria no último dia, e hoje as igrejas estão cheias de pessoas vazias, dando ouvido, querendo escutar, né, coisas que tem pouco por ver, como profecia, revelar CPF, milagre, só está correndo atrás disso, né, prosperidade.
Exatamente. Bem materiais. Uma das entregas de folheto que eu participei com o Ismael, não vou falar o local, mas eu não sei se eu chorava, se eu ria, se eu... Aí a pessoa falou assim para mim, para Ismael, lá você se reúne, desce fogo do céu. Vocês rodam lá? Senhor. Aí o Ismael foi pensado, por isso que tem que sempre ter duas pessoas, porque aí tipo assim, não, minha senhora, lá não tem nada disso não, lá a gente prega a palavra, só vai lá para escutar. Aí ela foi embora. E pior não, modo de falar errado. Ela esteve aqui, também esteve aqui no Dia das Crianças, já esteve aqui, eu não conheci ela, mas ela veio aqui com um convite que foi feito, né? Aí o Ismael falou uma coisa sábia, bem sábia, falou, Jorge, é porque ela nunca ouviu a palavra genuína. A palavra genuína que transforma, que muda a pessoa. Ela nunca ouviu a palavra genuína. E de fato, hoje tem bilhões aí, milhões, ouvindo a palavra totalmente distorcida do que é a palavra do Senhor. A palavra que está sendo pregada hoje é para encher templo, pegar dinheiro, as bênçãos que não tem nada a ver, que bênção que não existe, fazer campanha fazendo isso, fazer aquilo, e aonde a palavra de Deus não fala nada disso. Fala uma coisa, ser meio santo, porque ser santo faz a diferença. Prega o evangelho, mudança de vida, de comportamento. Se você rouba, não roube mais. Se você faz isso, não faça mais. Faça a diferença aí nesse mundo corrompido pelo pecado. Mas hoje essas palavras são antiquadas. Hoje a Bíblia é antiquada. Eu arrisco a dizer, até no nosso princípio, hoje a Bíblia está sendo deixada de lado. Hoje os cultos é com fumaça, saindo fumaça, gritaria. Um irmão passou um vídeo para mim, onde ele está se reunindo agora. As luzes, tem um palco enorme, aí tem várias luzes, aquelas luzes holofote colorido, aí tem uma fumaça saindo, e as pessoas... Falei, cara, se é para ir para a discoteca, a gente está no lugar errado, cara. Está no lugar errado, cara. Aquilo ali não é coisa de palhaço, não. Exatamente. Não, mas e hoje nós estamos caindo nessa ladainha. Nós valorizamos mais a grama do outro que a nossa. Aquilo que o Senhor deixou para nós aqui, ó. Ah, é um grupo pequeno. Que seja um grupo pequeno, ué. Mas que se mantém fiéis ao Senhor. Paulo fez a diferença no tempo dele. Timóteo fez a diferença no tempo dele. João fez a diferença no tempo dele. E nós, como igreja Boar, nós, como a igreja de Cristo nesse mundo, podemos fazer a diferença. Podemos pregar o evangelho. Ter uma vida transformada por Cristo. Valorizar o que o Senhor deixou para nós. Valorizar o que o Senhor deixou para nós. Não valorizar o que as pessoas querem que nós escutemos e façamos nesse mundo corrompido. Nessas heresias que tem aí, ó. Nessas gritarias. Onde as pessoas rodam, parece ponto de macumba. Rodando. Aonde as pessoas se falam profetas e mandam as pessoas se deitar no chão e vai passando por cima delas. Subir, porque elas não podem pisar nessa terra. E essas pessoas são valorizadas como um semideus, onde a voz de Cristo está sendo calada. Onde a voz do nosso Senhor não tem mais valor nenhum. Sim, a voz desses homens. Que o Senhor possa abençoar nossas vidas, né, enquanto estivermos aqui. Que possamos estar fazendo as diferenças. Que possamos cada vez mais valorizar o que nós temos, que é a palavra do Senhor, ter o privilégio de orar ao Senhor, de ter comunhão com o Senhor a cada dia,
e orar para essas pessoas que possam ter uma mudança de vida.